Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estavam me esperando? Boa noite, vão entrando. Hoje a gente vai bater um papinho aqui, né? Falar um pouquinho sobre finalizar ciclos. Olha, uma seguidora aqui de Natal. Da onde vocês são, gente? Escrevam aqui. Para quem não sabe, eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Mas atendo o mundo todo, né? Porque eu só trabalho online. Boa noite, vão entrando. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba. Olha a Deia! Quanto tempo, Deia! Saudades! É tanta gente. Sorocaba. Boa noite, pessoal. Eu toda ansiosa, atualizando todo segundo. Querida, obrigada pelo carinho, gente. Nossa. São Pedro do Sul, não conheço essa cidade. Ceará, eu tenho amigas no Ceará. Franca, também tenho amigas em Franca. Veranópolis, eu tenho amigas em Veranópolis. Antônio Prado, ó, esses aqui estão pertinhas de mim, né? São José dos Pinhais. De Caxias, Ângela, será que eu te conheço pessoalmente, Ângela? É tanta gente que às vezes eu não sei, né? Ó, Alcântaras, essa cidade eu não conhecia. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre finalizar ciclos, ressignificar dores, né? Eu vi que teve algumas pessoas que me escreveram, me pediram, né, pra gente falar um pouquinho sobre isso, sobre a gente entender, né, quando que a gente precisa finalizar um ciclo, quando que a gente precisa ressignificar algumas coisas. Teve uma pergunta também que eu achei bem legal, né, para falar sobre medo, né, por que a gente tem medo de começar algo novo na nossa vida, né. E eu falei para vocês ali, compartilhei com vocês essa semana, né, que eu tava, assim, numa vibe, assim, numa bad vibes, vamos dizer assim, né, tipo assim, de muito cansaço e parece assim, às vezes eu tenho a sensação assim, que eu tô no meu ano 9, né, no meu ano pessoal 9, às vezes eu tenho a sensação que, meu Deus, que parece que eu tô carregando uma mochila do mundo nas costas e eu tô tendo que soltar aos poucos, né, coisa que o ano passado eu não senti tanto. Claro que tem toda essa questão da pandemia, tem todas essas coisas, né, todo mundo teve que fazer uma série de adequações na nossa vida, mas a verdade é que nada é por acaso, né? E se todos nós coletivamente estamos vivendo esse momento é porque temos algo a aprender, né? Coletivamente, todos nós, e individualmente também. Então, semana passada, né, na quarta-feira, eu falei muito sobre a gente saber que nós somos um ser eterno e perfeito, né, um fractal da mente universal e que a gente está vivendo uma experiência terrena, né, é um jogo. Às vezes eu penso isso, que isso aqui é um jogo, né, é uma experiência, ela é passageira, né, um despertador aqui no meu celular para live, deixa eu desligar ele, peraí, voltou. Tinha colocado um despertador ali porque eu tava meditando antes, eu disse, vai que eu tô aqui meditando e quando eu vejo já é 9 horas, né, porque às vezes eu faço meditação de 5 minutos, mas às vezes de 1 hora, depende o momento, e aí eu tava meditando antes de começar, então continuando, né, então a gente tá vivendo um momento, né, coletivamente que é puxado, digamos assim, energeticamente falando, e nós temos também o nosso ciclo pessoal. E a nossa experiência terrena, que é um jogo, né? Quando eu fico pensando sobre isso, eu penso, meu Deus, quantas vezes eu coloco, assim, uma importância em cima de determinadas coisas, e eu acredito que todo mundo tem isso, né? Que, na verdade, é passageiro.
porque absolutamente tudo é passageiro, né? Amanhã não vai ser igual a hoje, depois de amanhã não vai ser igual a amanhã e todos os dias vai ser diferente, porque por mais que a gente tenha uma rotina, que a gente tenha uma organização, que a gente tenha mais ou menos horários a cumprir, nenhum dia é igual ao outro, né? Porque nós estamos vivendo também o nosso momento de vida, né? E aí é muito importante a gente entender que a gente precisa respeitar os nossos ciclos, né? E eu tenho falado muito sobre isso porque eu vou dizer pra vocês, assim, que eu fui uma das pessoas que mais demorei para entender isso, assim, o quanto é importante a gente entender os nossos ciclos. A numerologia me ajudou muito porque ela me dá um direcionamento, ela me mostra, né? Eu falo para vocês do ano pessoal, mês pessoal, falo das energias, para vocês entenderem aí o que tá rolando. Mas a gente precisa estar conectado com a nossa bússola interna, né? O que a gente tá sentindo? Então, um dia que tu tá cansado, tá exausto, só tem sono, só tem vontade de dormir, existe um motivo para isso estar acontecendo, né? E aí eu dei meu exemplo, falei ali nos stories que eu tava sentindo muito esse cansaço físico, emocional, sabe? Como se eu tivesse, assim, carregando uma mochila e eu não tava conseguindo soltar. E aí eu me permiti, então, na segunda-feira, tirar esse tempo, assim, dormir, descansar, olhar, né, para algumas coisas e perceber que tinha muitas coisas que estavam me irritando demais, coisas que normalmente não me irritam e que estavam me irritando muito e eu precisava olhar para aquilo, né? E é interessante porque às vezes a gente não quer olhar, né? Porque toda vez que a gente dá a impressão que quando a gente olha vai ficar mais doloroso. E na verdade, quando a gente olha, a gente tem a oportunidade de ver a verdade sobre determinada coisa. Então, quando a gente tá sentindo, então eu sempre falo isso, né? Ansiedade, depressão, cansaço, essas coisas são a ponta do iceberg. Elas estão mostrando coisas profundas que a gente precisa olhar. E aí uma das coisas que as pessoas sempre me pedem, tá, mas o quê? Tá, mas como é que eu vou saber? Então, gente, não existe uma resposta pronta. Porque cada pessoa tem uma vivência, cada pessoa passa por uma determinada situação. Então, nunca eu posso dar para vocês aqui 10 passos de como não ter mais ansiedade, mas não necessariamente vai funcionar para vocês. Porque nós somos seres individuais vivendo uma experiência terrena limitada, né? E querendo ou não, por mais que nós lá em última instância nós todos sejamos fractais da mente universal, ou seja, nós todos somos um, a gente vive a nossa individualidade. E cada um de nós tem uma história, né? Então, se vocês pegarem, toda quarta-feira a gente faz live, sempre eu falo sobre as crenças, sobre aquilo que a gente traz da nossa ancestralidade, aquilo que tá no nosso DNA, aquilo que tá no inconsciente coletivo. E quanto mais a gente vai acordando, quanto mais a gente vai despertando, mais a gente vai se conhecendo. Ó, a Kátia falou ali, autoconhecimento. Então, é autoconhecimento, gente, não tem como fugir disso, porque cada pessoa vai ter uma forma de lidar com isso. Mas eu posso dar aqui para vocês algumas dicas das coisas que eu já vivenciei, que daqui um pouco alguém um dia me disse, que tipo assim, me contou a experiência dessa pessoa, e a experiência dessa pessoa fez sentido para mim e eu consegui ressignificar. Porque quando a gente troca experiências, a gente aprende muito com o outro. E sempre que alguém me escreve, me fala várias coisas, eu sempre falo para a pessoa, se você vê isso em mim, é porque isso também está em você, né? Então, a primeira coisa de tudo que a gente vivencia nessa experiência terrena é o quê? Um tempo atrás eu fiz um post e eu falei que estar perdido é melhor do que não estar procurando. Então, assim, se você se sente perdido, se você está se sentindo desconfortável, legal, ótimo, perfeito, você está no caminho. Essa que é a realidade. Se você está se sentindo desconfortável, está se sentindo incomodado com as coisas e com a vida, você está despertando. Porque aquelas pessoas que estão acomodadas, que, tipo assim, já meio que aceitaram, a palavra não é aceitação, mas é se acomodaram mesmo, né, com a vida que elas estão levando e que não veem mais uma perspectiva, que não conseguem mais não pensam nem no desconforto, a pessoa simplesmente se conformou com o que ela está vivenciando, ela não cresce mais. E a gente precisa vamos pegar as células do nosso corpo.
A cada 21 dias, todo o nosso corpo, de 21 no máximo 60 a 90 dias, a gente troca todas as células do nosso corpo. Pesquisem sobre isso, tá? Se eu não me engano, 90 dias é o prazo máximo pra gente trocar todas as células do corpo. Pra vocês terem uma ideia, o cabelo, essas coisas que a gente vai perdendo, acho que o cabelo é uma das poucas partes do corpo que a gente troca com menos frequência. Mas o restante de todos os pelos que a gente tem, todas as células, todos os nossos órgãos, a cada 90 dias se renovam. Vocês já pararam pra pensar se uma ameba lá do nosso intestino resolve que ela não quer mudar, que ela não quer morrer para deixar vir uma nova? O que aconteceria com a gente? Mesmo a pessoa tendo 80 anos, ela tá renovando as suas células a cada 90 dias. Isso é uma inteligência do nosso corpo, isso é uma inteligência da natureza, é biológico, está além do nosso entendimento, né? É a inteligência das nossas células, né? Então, o que acontece? Por que a nossa mente, por que nós não queremos essas mudanças? Deixar morrer uma parte de nós para que uma nova parte nasça. Isso é ir contra a natureza, é ir contra o todo, é contra o fluxo do universo. E sabe o que é mais louco? Que quanto mais a gente entende isso, mais a gente vai entendendo que tudo é cíclico. Né? Naquela live que eu fiz com a Vanessa, ela falou sobre a natureza, né? O que acontece? Vamos pegar as estações do ano. Aqui no outono vai cair as folhas, no inverno vão ter muitas plantinhas que vão morrer, lá na primavera elas vão começar a brotar de novo, no verão elas vão estar no auge e depois elas vão passar por esse ciclo de novo. E nós também somos cíclicos, as nossas células são cíclicas. Só que a nossa mente, às vezes, quer sair desse fluxo. E quando a gente sai desse fluxo, a gente começa a enfrentar esses problemas, essas situações e doenças, vamos falar assim, né, do nosso inconsciente. Então, ansiedade, depressão, essas coisas que fazem com que a gente tenha um tipo de desequilíbrio é porque a nossa mente está totalmente focada em algo que ela não está deixando o fluxo acontecer. Então, assim, como que a gente entende isso? Como que a gente começa a ressignificar as coisas? Quando a gente olha. Hoje eu postei uma frase que eu tinha anotado no meu celular de um seriado que eu assisti faz umas 2 ou 3 semanas, que é O Guardião Invisível. É um seriado muito legal, são 3 capítulos, na verdade, né? Uma minissérie ali, né? Eu não lembro se é no Netflix ou é no Prime, não lembro. Mas é O Guardião Invisível, e aí uma das frases que aparece lá é aquela que eu postei hoje, né? Que ele fala que não existe a gente esquecer as coisas, né? Porque quanto mais a gente quer soltar alguma coisa, mais aquilo persegue, né? E aí nesse seriado aí acontece uma série de coisas e tal, tem assassinatos, quem não gosta dessas coisas não assiste. Mas fala sobre magia, fala sobre sacrifícios, né? E eu percebi assim o quanto as pessoas às vezes se bitolam através de uma crença. E é engraçado porque esse seriado ele fala de realidades, né? Ele não é baseado em fatos reais, mas eu acredito que ele fala de uma realidade que está intrínseca na nossa sociedade que às vezes a gente não percebe. E quem fala muito sobre isso é o professor Hélio Couto, né? Que ele fala sobre física quântica e vários assuntos, e ele fala que a gente não tem ideia do quanto existe ainda de sacrifício humano, sacrifício de criança, coisas, atrocidades dentro da nossa sociedade no geral, né? Mutilação de pessoas, enfim. Então esse seriado, ele retrata um pouco disso aí, assim. Eu gosto dessas coisas, dessas séries policiais, assim. E lá ele falava justamente sobre isso. Por quê? Porque ela viveu uma série de coisas na infância dela, e quanto mais ela tentava esquecer o que ela viveu na infância, mais parecia que isso perseguia ela. Mais casos, ela trabalha na polícia, e aí parece que vem casos muito parecidos com o dela, e aí é um enredo muito louco. E aí eu comecei a pensar assim, quantas vezes na nossa vida a gente não quer olhar para aquilo que tá lá atrás, para aquilo que a gente aprendeu lá na nossa infância, que a gente tem que ressignificar para que a nossa vida agora, enquanto adulto, ela flua. E aí,
é aquela coisa, aquela frase ali, eu nem lembro agora a frase, gente, deixa eu até abrir ela aqui. Eu não lembro exatamente como é que é a frase, né? Eu postei ali e acabei esquecendo a frase. Mas assim, aqui ó. Esquecer é um ato involuntário. Quanto mais você quer deixar algo para trás, mais isso o persegue, né? William Jonas Barclay. É isso, gente. Quanto mais a gente não quer olhar para uma coisa, mais aquilo persegue a gente de forma inconsciente. E aí entra Jung falando, né, o psicoterapeuta Jung, que se a gente não olhar, não tornar consciente as coisas, o inconsciente vai dominar a nossa vida e a gente vai chamar de destino. Então tem muita gente que às vezes procura astrologia, numerologia, tarô, essas coisas para saber sobre destino. Por quê? Porque a pessoa não quer trazer para o consciente as coisas e ela quer uma fórmula mágica, ela quer lá uma bola de cristal para falar sobre uma coisa que vai acontecer. E isso não existe, porque nós temos livre-arbítrio. Então, por exemplo, a numerologia, a astrologia, tarô, eles vão falar de tendências e inclinações. Mas mesmo assim a gente pode escolher um terceiro caminho, né? Então eu tô falando pra vocês ali desde o início da live que eu tô no meu ano pessoal 9, né? Fechamento de ciclos, renovação, não coincidentemente é o meu primeiro ciclo de vida, então agora com os 33 anos eu vou estar finalizando o meu primeiro grande ciclo. Então é pesado, por quê? Porque eu preciso fazer um inventário de 32 anos da minha vida, das coisas da minha infância. Então eu tô revisitando um monte de coisas, um monte de dores, situações que me irritam, que me chateiam, comportamentos familiares, coisas que eu tenho que dar limites e às vezes eu não consigo, que me incomodam, situações que muitas vezes eu fui lá e assumi papéis que não eram meus. Então eu fui fazendo constelação familiar, fui usando algumas dessas terapias para me mostrar, para mim ver algumas coisas que antes não estavam claras. Então, como que a gente consegue ressignificar uma coisa? Olhando. O primeiro passo é olhar para aquilo que a gente não quer enxergar. Então, não adianta tu ficar, por exemplo, assim, ó, pensa assim, gente, todos nós nascemos para sermos felizes, para termos uma vida próspera. Nós nascemos da fonte original, então nós somos seres ilimitados. A gente tem tudo a nosso favor. O que nos impede de vivermos essa ilimitação, vamos dizer assim? São as nossas limitações, os nossos medos, as nossas crenças, as camadas do nosso ego. Porque lembra que eu falei na live passada que o nosso ego acha que o nosso espírito, a nossa alma está a serviço dele, né? O nosso ego, a nossa mente. Mas na verdade, o ego tem que estar a serviço da alma. E às vezes a gente vai demorar uma encarnação inteira para entender isso. Não sei quantas, até a gente se tornar um ser iluminado. Até a gente fazer a virada de chave e a gente conseguir fazer essa fusão com a fonte original ali e manter a nossa individualidade, né? E entendendo que o nosso ego está a serviço, né, da nossa alma e não o contrário. Então, o que acontece? Todas essas coisas que a gente vai trazendo, essas camadas e camadas, lembra a nossa cebola que eu sempre falo, né? Que a gente tem camadas e camadas e camadas, e a nossa alma tá lá no fundo e tem camadas e camadas e camadas do nosso ego, e a gente tira uma camadinha, tira outra, e vai desmistificando essas coisas. E é um processo. Não vai acontecer do dia pra noite, é um processo, é uma coisa de cada vez, e a gente tem que respeitar os nossos processos. Só que daí a gente chega aqui numa experiência terrena e a gente quer casa, carro, apartamento, daí a gente, os nossos pais, eles não fazem isso de propósito, isso é uma coisa social, né? A gente estuda, a gente vai pra escola, daí terminou o 2º grau, tem que fazer vestibular para fazer uma faculdade, aí termina a faculdade, tem que escolher uma profissão, se não escolher uma profissão, quem que tu é? Se com 20 anos tu já não trabalha, tu é um nada, e se com 25 anos tu já não tem um carro, um apartamento, tu não é ninguém, e se com 30 anos tu ainda não decidiu a tua profissão, quem você é dentro dessa sociedade? E se com 40 anos você tiver uma crise existencial e pensar que esses 40 anos que tu viveu da tua vida até agora foi uma merda porque tu não teve escolha nenhuma, entre aspas, vamos fazer assim, tu entra em outra crise existencial. Por quê? Porque todos nós estamos identificados com o nosso personagem. Eu sempre falo isso.
personagem, né? Com as coisas materiais, com o nosso carro, com nossa formação, com a nossa profissão. Eu sou a mãe do fulano, do ciclano, filha do fulano, filha do ciclano, casada com o fulano, com o ciclano. Eu sou a profissional que faz tal coisa. Nós estamos identificados com os nossos papéis. E nós precisamos sair dessa identificação e entender que nós não somos a nossa profissão, nós não somos o carro que a gente não conseguiu comprar, a gente não é a profissão que a gente não conseguiu exercer ou aquela que a gente exerce, a gente não é o nosso status, a gente não é o nosso dinheiro no banco, a gente não é essa roupa que a gente veste, não é o óculos, não é esse avatar aqui. Nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência terrena. E quando cai a chave de uma forma profunda para essa verdade, porque às vezes a nossa mente escuta, eu tô falando, entra aqui e sai por aqui. E aí amanhã tá tendo crise de ansiedade e uma série de coisas. E não que eu não passe por isso, porque eu também passo. Mesmo sabendo de todas essas coisas, tem dias que eu me pego, que a minha mente me pega. E eu vou dizer para vocês, todos nós aqui vivemos 95, 98% do nosso tempo no nosso inconsciente, no automático. E o nosso inconsciente, ele é tão necessário, por quê? Porque ele cuida lá do nosso intestino, ou você fala pro intestino, ó, agora tá na hora de funcionar, pro teu estômago, agora tu tem que fazer a digestão. Ninguém precisa fazer isso, porque o nosso inconsciente, o nosso cérebro tá cuidando de todas essas coisas, a inteligência cósmica está agindo em nós, e isso é maravilhoso. Só que a gente tem que trazer consciência para as coisas que a nossa mente está pensando o tempo todo, porque ela é permeada de crenças. A nossa mente está cheia de crenças nossas, que a gente alimenta, que vem da mídia, que vem dos nossos pais, que vem dos professores que deram aula para nós, dos nossos amigos, da sociedade onde a gente vive. Cheia de crenças. E a gente tem que começar a abrir a caixa, rasgar a caixa e jogar fora. Não é pensar fora da caixa, a gente não tem que pensar fora da caixa, a gente tem que eliminar a caixa, né? Deepak Chopra tem essa frase, né? Pare de pensar fora da caixa, elimine a caixa. Por quê? Porque a gente tem que ir eliminando o nosso sistema de crenças. Num primeiro momento, a nível de ego, nós vamos ressignificar as nossas crenças. Então, vou pegar um exemplo esdrúxulo aqui, né? Se tu acredita que ganhar dinheiro é difícil, você precisa ressignificar isso. E como que você ressignifica? Primeira coisa, olhando e identificando que tu tem essa crença. Porque às vezes a tua vida não tá fluindo na questão material e é porque você alimenta uma crença inconsciente. Tudo isso, gente, que eu tô falando é inconsciente, a gente não percebe que essas coisas estão acontecendo. E essa crença tá lá no teu inconsciente e ela recria a tua realidade. Você cocria a tua realidade através dessa crença que tá lá no teu inconsciente. Quando você se dá conta, meu Deus, eu acredito nisso, que ganhar dinheiro é difícil. Você olhou para essa sombra. E aí, nesse momento, você consegue integrar. Então, você aceita. Então, o primeiro passo é olhar. O segundo passo é aceitar que aquilo ali é verdade, que é real. Não adianta fingir. Não, eu não tenho essa crença. Eu sou próspero, eu sou positivo. Ah, meu Deus, eu vou ficar rico. Para de se enganar. Para. Olha para ti mesmo, admite aquela crença, olha para aquilo, admite, por mais esdrúxula que ela seja, em algum momento você acreditou nisso. Então, quando você olha, você aceita que ela está ali, você está pronto para soltar, porque a gente não consegue soltar e ressignificar nada que a gente não aceita. Então, por exemplo, uma pessoa que não consegue aceitar que ela sente ódio, ou que ela tem raiva, ou que ela está em depressão, ela não consegue ressignificar, porque tudo parte da aceitação. Então, o primeiro passo, olhar para si mesmo, identificar o que está te travando. É crença, é um padrão inconsciente, é coisas que você aprendeu na sua infância, e isso vai ser em todas as áreas da tua vida, vai ser nos relacionamentos, na tua vida profissional, na tua vida financeira, na tua relação com outras pessoas, na sociedade, tipo, você é sócio de alguém, isso vai se refletir no teu casamento, na tua relação com os teus filhos. Então, todas as áreas da nossa vida precisam ser revisadas o tempo inteiro.
Só que, claro, a gente não tem que ficar paranoico e passar 100% do tempo. Não, agora eu tenho que ressignificar tal área, agora é tal área. Não, a gente vai fazendo isso porque a vida vai apresentando as coisas pra gente. Então, por exemplo, chegou um problema ali na tua vida, aquilo ali tá te irritando. Olha pra ele, não adianta fingir que não tá ali. Olha, o que tá te incomodando? Eu estou irritada, essa situação me deixa braba, com raiva, sinta a raiva. Sinta a raiva, coloque pra fora aquilo que você está sentindo, escreva num papel, não é pra você sair batendo nas pessoas, mas sinta a raiva, coloca num papel a raiva que você sente, manda lá pra aquele lugar quem que você acha tem que mandar, tudo num papel, né? Ou fala pra ti mesmo, enfim, ou se tu tem uma pessoa de confiança, um amigo que você possa, que não te julgue, você possa conversar sobre isso, conversa com essa pessoa, faça a terapia, procure um terapeuta, mas coloque pra fora o que você está sentindo. Não adianta mentir e fingir que aquilo não tá acontecendo, sabe? Porque é pior. Daí não ressignifica, não cura, não solta e vai ficar assim, ó, vai ficar a vida inteira, ó. Roda de samsara em cima daquele mesmo problema e os padrões se repetindo, enquanto você não olha, o padrão vai se repetir. Olhou, enxergou, aceita. Aceita que dói menos. Não adianta a gente querer fingir que não tem raiva, que não tem tristeza, que não tem depressão, que não tem ansiedade, que não sente nada das coisas. Nós estamos vivendo uma experiência terrena, a gente tá aqui para sentir essas coisas. Não adianta fingir que não sente. Sentiu, aceitou. Olhou, aceitou. Terceiro passo, autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É você olhou para aquilo, você aceitou que é real e agora vai começar o processo de autoconhecimento de forma mais profunda. Autorresponsabilidade é o quê? Realmente, isso aconteceu. Eu passei por uma situação na minha infância muito difícil, eu não me sinto amada pelos meus pais. Não adianta tu falar com o teu pai e com a tua mãe vai dizer, mas meu filho, eu fiz tudo. E o pai e a mãe sempre vão fazer tudo que está ao alcance deles. Mas não interessa, às vezes a nossa criança não entendeu daquele jeito. E a gente tem esse direito. Não quer dizer que a gente tenha que maltratar os nossos pais, mas a gente tem esse direito de sentir uma dor, de uma falta. E a gente não precisa cobrar isso deles, a gente pode ressignificar isso sozinhos, mas para isso a gente tem que admitir. Então eu atendo muita gente que é pai e mãe, e às vezes a pessoa tem problema com o pai e com a mãe, e a pessoa não quer admitir isso para ela mesma. E eu falo, qual é o problema de tu sentir raiva da tua mãe por ela ter feito isso? Aí a pessoa, não, mas a minha mãe fez o melhor. Daí eu falei, tu tá pensando como mãe, porque tu também é mãe e tu sabe que tu dá o melhor pro teu filho. Mas assim, se permita sentir esse sentimento, porque em algum momento tu vai ressignificar e essa raiva não vai mais ficar aí. Agora, quando você fica botando um monte de pano em cima e fingindo que aquilo não tá ali, a tua vida só vai pro buraco. Pro buraco. Tá fazendo sentido, gente, isso que eu tô falando pra vocês? Obrigada pelos corações. Quando vocês mandam corações, então eu sinto que vocês estão aí. Então, o que acontece? Tá sentindo raiva? Tem uma dor lá com a mãe, tem uma dor com o pai, sofreu algum tipo de abuso. Olha pra isso, não finge que não aconteceu. Sente a dor do luto. Primeira coisa, olhar. Segunda coisa, aceitar que isso aconteceu. Terceira coisa, a autorresponsabilidade, que é isso que a gente tá falando agora. E aí, onde entra a autorresponsabilidade? É o quê? Eu olhei, isso aconteceu comigo. Eu aceito, não tenho o que fazer. Não tem como mudar o que aconteceu. Eu aceito. E agora, o que eu faço com isso? Aí entra a autorresponsabilidade. O que eu faço com isso? Como eu escolho encarar essa situação? Eu vou parar de achar culpados e eu vou assumir a responsabilidade do meu destino. E quando a gente chega nesse terceiro estágio, que é o da autorresponsabilidade, é quando a gente começa a ressignificar o negócio. Por quê? Porque quando a gente entra na autorresponsabilidade, que é o terceiro passo, é quando a gente entende que a gente tem a oportunidade de escolher olhar para isso de uma forma diferente. Só que não adianta querer ter autorresponsabilidade se tu não sentiu a dor, se você não aceitou que aquilo aconteceu. Não tem como ir para a autorresponsabilidade, porque daí a autorresponsabilidade vai virar culpa.
E a culpa, lembra que eu falei pra vocês na live passada, a culpa nos separa da nossa fonte original, a culpa nos separa da nossa centelha divina. Por quê? Porque daí a nossa mente fica se achando culpados, porque inconscientemente todos nós temos a crença de que toda vez que a gente erra, a gente não é amado por alguém. E quem é esse alguém? A fonte universal. Todos nós temos enraizados em nós essa crença e aos poucos a gente vai retirando. Então, toda vez que você se sentir culpado por alguma coisa, olha para isso, aceita a autorresponsabilidade. Nunca culpa, porque a culpa ela te distancia do teu ser, ela te distancia da tua centelha divina. E por que eu faço esse gesto quando eu falo aqui perto do coração? Porque o nosso coração é o nosso estado de paz, é a nossa conexão com o alto. E dentro do nosso coração é a nossa ligação com a nossa centelha divina. Todas essas células aqui fazem parte da fonte universal. Tudo faz parte da fonte universal. Mas essa conexão mais profunda, ela acontece através do chakra do coração. Então, às vezes, a gente tem que usar essa ancoragem aqui, que dentro da hipnose a gente usa ancoragem, né? Que é o quê? Se tu não tá conseguindo acessar teu ser, então coloca a mão no coração, fecha os olhos e sente. É uma forma que a gente tem de acessar essa energia. E quando a gente está muito voltado para a mente, que a gente fica se culpando por uma coisa que a gente não conseguiu fazer, não conseguiu concluir. Lembra que eu falei semana passada, que eu postei uma frase falando que a gente não precisa de disciplina, a gente precisa de consciência? É isso. Para tudo da nossa vida a gente precisa de consciência. Todos nós podemos ter uma rotina, uma organização para ter uma vida melhor, uma vida fluida. Mas a gente não tem que fazer isso por uma imposição de regras, e sim por tomar consciência de que isso é bom para nós. E aí sim a gente pode ter a disciplina de todos os dias se puxar um pouquinho de fazer. Mas não por imposição ou culpa, e sim por consciência. É quando a gente transcende essa coisa das regras, né? Então assim, aí quando a gente entra nesse estágio da autorresponsabilidade, que é o terceiro estágio, é quando a gente começa a ressignificar. Então, por exemplo, você passou por uma situação de abuso lá na sua infância, né? Você olhou para aquilo, sentiu a dor, sentiu a raiva, né, das pessoas que estavam envolvidas, das pessoas que foram negligentes, da situação de aquilo ter acontecido, da culpa de tu ter passado por essa situação, porque todo mundo que passa por esse tipo de coisa sente culpa. Olhou, sentiu, aceitou. Agora tu vai para a autorresponsabilidade, que é assim: eu sou o mestre do meu destino. Eu entendi, eu sofri, eu aceitei. Nesse momento eu tô pronta para curar. Nesse momento eu tô pronta para ressignificar. E como que tu vai fazer isso? Nesse momento, a partir do momento que você já passou por todo esse estágio, a dor já vai estar mais leve. E tu já tá num processo de cura. E aí isso vai ficar mais fácil, vai ficar mais fluido na tua vida, e aí você vai começar a olhar para aquilo de forma diferente, que é quando a gente começa a ressignificar aquilo. Por exemplo, ó, se isso não tivesse acontecido, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então eu tenho gratidão por esse processo. Só que não adianta querer sentir gratidão por um processo se tu não sentiu a dor, se tu não limpou a ferida, se tu não aceitou, se tu não sentiu a raiva das pessoas envolvidas, né? Então é um estágio, as curas são uns estágios. Não adianta a gente querer finalizar o ciclo sem olhar para cada uma parte do processo. Então eu falei, né, que agora ali no dia 4/4 tinha energia do número 13, né? O número 13 é o número da metamorfose, é o número da borboleta, é o número da fênix, né? A fênix renasce das cinzas. A borboleta, ela entra, a lagarta entra no casulo, né? Ela olha para dentro dela, ela ressignifica o que ela precisa ressignificar, e aí depois ela sai do casulo e se transforma numa linda borboleta. Então a gente tem que viver os nossos ciclos. E qual ciclo você está? Só você vai saber. Ninguém vai ter... Eu não posso te dizer assim, ó, agora você tem que entrar no casulo, ou agora tá na hora de sair do casulo. A gente tem que respeitar os nossos ciclos. Só que quando a gente entra no casulo, a gente também tem que estar disposto a tomar esse caminho da cura. Porque não adianta a gente ficar lá chafurdando. Lembra que eu falei em uma das lives, umas 2 ou 3 lives atrás, ficar chafurdando na dor e nunca curar aquilo. Por quê? Porque você acaba se identificando com aquele personagem, se identificando com o trauma e não segue em frente.
E lembrem, você não é o seu trauma. Você não é as dores que você passou, você é um ser eterno e perfeito. Uma extensão da fonte universal. Então a gente precisa também, quando tá no casulo, vai chegar um momento que a gente tem que fazer esse processo, a gente tem que fazer essa virada de chave. É muito importante a gente olhar para os nossos processos nesse sentido, com compaixão. Então, quando a gente entra nesse processo de autorresponsabilidade, a gente começa a ressignificar, a gente começa a olhar para aquilo com outros olhos, a gente começa a encontrar força naquela dor que a gente tinha, que a gente já aceitou e que a gente já passou por todo esse processo, né? E aí a gente começa a entender que aquilo ali é a nossa força, que a nossa aquela maior dor pode se tornar a nossa maior força. E aí a gente começa esse processo de cura. E aí a gente entra nesse processo de cura, a gente está pronto para começar algo novo, né? Para começar um novo processo. E por que muitas vezes a gente tem medo, né? Uma das pessoas ali me mandou uma pergunta. Não adianta querer passar cera no chão se o assoalho está todo sujo. Isso é muito verdade, Kátia. A gente não... Sabe o que acontece? A gente não respeita os nossos ciclos. E aí a gente fica exatamente isso. O chão tá sujo, tenta passar cera no chão e o que vai acontecer? Vai ficar uma pocheca. Então a gente tem que olhar para aquilo que tem que ser olhado, né? De forma mais profunda, entender que é um processo e aquilo vai passar e nada é para sempre, gente. Nada é para sempre. Só que assim, por que muitas vezes tem pessoas que passam anos com depressão, anos com crise de ansiedade, vão para crise de pânico, por uma série de coisas? Por quê? Porque não olha para a fonte do início do problema, a raiz das coisas, que é o quê? Olhar para aquilo que tu tá sentindo. Tô sentindo raiva, eu aceito isso. Depois entra, né, na segunda parte que eu falei ali, olhou, aceitou, autorresponsabilidade, ressignifica e começa outro ciclo. São 5 estágios, né, que a gente vai vivendo na nossa vida. E aí, o que é os medos, né? Por que a gente tem medo de algo novo? É porque a gente está identificado com o problema, a gente está identificado com o personagem mais uma vez. A gente tá se distanciando da nossa centelha mais uma vez. Então, assim, ó, uma coisa que tem que ficar na mente de vocês. Toda vez que nós estamos distanciados do nosso ser, a gente começa a sentir uma série de anomalias, vamos dizer assim. Que é esses sentimentos de inadequação, culpa, ansiedade, tristeza. Quer dizer que a gente tem que sair que nem louco tentando ficar bem? Não. Lembra que eu falei ali antes na live? É aceitar o que está acontecendo e já começar a tomar novos rumos para a coisa, né? Olha, aceita, autorresponsabilidade, ressignifica, cura e um novo ciclo. Tem um processo para isso acontecer. Mas o que a gente não pode fazer é ficar lá na dor, lá no passado, porque lá na minha infância aconteceu tal coisa, então a minha vida não vai para frente porque lá aconteceu aquilo. Olha para aquilo, sente a dor, abraça a tua criança. Sente raiva que tem que sentir e depois começa o processo de cura. Então, assim, não tem como fugir desses estágios, né, de autoconhecimento. E o autoconhecimento é isso, gente, a gente olhar para dentro de nós, como tem que ser olhado. Não adianta a gente fingir que as coisas não estão acontecendo. Então, assim, todos os dias é uma forma que a gente tem de tomar consciência de situações que a gente vai vivenciando. Tomar consciência, como eu tô me sentindo hoje, por que eu tô me sentindo assim. Lembre que assim, ó, o teu estado de equilíbrio é o estado de paz e é o estado de felicidade. Porque nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência terrena e não o contrário. Só que a gente acredita que a gente é a matéria, a gente acredita que é esse corpo, a gente acredita que é a experiência, a gente está identificado com a nossa profissão, com a mãe do fulano, do ciclano que eu já falei agora há pouco. Então a gente está tão identificado com os nossos papéis que a gente esquece que nós não somos nada disso. E é esse distanciamento do nosso ser que causa todos os problemas que a gente vivencia. E como falando mais uma vez, gente, não é pra gente pegar e fingir que as coisas não estão acontecendo, não é isso. É pra olhar profundamente para isso, ressignificar, mas entender que a gente não é o trauma, a gente não é a situação, a gente não é esse momento. Então, tá desempregado, você não é esse momento, você é muito mais do que isso. Esse momento é passageiro, não vai ser para sempre assim.
Então entende onde está a beleza oculta. Isso é autorresponsabilidade. O que eu decido ver? Eu decido colocar uma lente rosa e enxergar isso como de uma forma positiva? Não, eu tô com raiva, sente a raiva. Tô triste, sente a tristeza. Mas vai chegar o momento que tu tem que ressignificar, que tu vai ter que colocar a lente colorida e começar a enxergar essa situação com outros olhos. Senão você vai passar a vida vivendo essa coisa. E repetindo, e repetindo, e repetindo. E é uma escolha. Nós escolhemos a nossa vida o tempo todo. Nós cocriamos a nossa realidade o tempo todo. Lembra que eu já falei em muitas lives que a lei da atração, eu vejo as pessoas falando assim, eu vou praticar a lei da atração e eu tenho vontade de rir. Porque assim, ó, não tem como praticar a lei da atração, é que nem a lei da gravidade, gente. Não tem como fugir, a lei da atração é uma lei do universo. Não tem como vou praticar a lei da atração. Você emana, você recebe. Nós co-criamos a nossa realidade o tempo todo através de forma consciente ou inconsciente. Eu entendo que talvez as pessoas querem dizer assim, eu vou praticar a lei da atração porque ela quer fazer e quer co-criar de forma consciente uma situação. Só que para co-criar algo, a gente tem que sentir. E o sentir tem que ser genuíno. E ele só vai ser genuíno quando a gente se liberou daquelas camadas de crenças que impedem a gente de realizar aquilo que a gente quer realizar. Só que a nossa mente, ela tá tão voltada no casa, carro, apartamento, que a gente só quer cocriar isso. Só que cocriar uma vida de paz, de felicidade, de calma, também é uma escolha. O tempo todo a gente escolhe, só que nem sempre a gente tá consciente disso. Esses dias teve um menino que escreveu ali pra mim, e ele é bem novinho, eu achei tão legal, né? Eu até falei que foi uma das perguntas que eu mais gostei de responder. Que nem ele falou, eu tô tão consciente do presente e daqui a um pouco já não tô mais. Como assim? Né? Isso é experiência terrena. A gente não consegue ficar 100% do tempo consciente o tempo todo, né? Por quê? Porque a gente ainda não é ser iluminado. Os seres iluminados já conseguem viver maior parte do tempo no presente. Quer dizer que isso é impossível e inalcançável? Não, é possível e alcançável, mas é uma escolha. A gente está escolhendo o tempo inteiro como a gente vai lidar com as situações. Só que como a gente faz 98% das coisas no inconsciente, a gente não pensa muito, a gente só vai fazendo. Por exemplo, eu tô sentindo sede, tô olhando aqui para vocês e falando. Eu nem preciso pensar, eu só pego a minha água aqui e tomo. Eu sei que essa água é boa, mas ela podia ter veneno. E aí? Eu escolhi tomar essa água. Vocês entendem? É muito sutil, é uma questão de virada de chave. Só que às vezes a gente não se dá conta dessas coisas. Porque a gente vive de forma inconsciente. E todos nós, eu tô aqui falando pra vocês, mas eu tô aqui chovendo no molhado, digamos assim. Pra mim mesma, eu sei que isso é muito pra mim também. Porque tem vários momentos que eu também fico ali chafurdando numa coisa e me irritando com coisinha e me apegando em porque eu tenho um lado meu personagem aqui, Letícia, tem um lado muito crítico, autocrítico. E eu fui trabalhando isso ao longo dos anos, isso foi ficando cada vez mais leve. Tem coisas que eu consigo soltar muito rápido e tem coisas que não. E tem coisas que às vezes eu vejo que eu não consigo soltar porque eu não aceito. Tudo aquilo que a gente não aceita, a gente não solta. Simples. Porque assim, ó, não tem como tu se livrar. Olha só, solta a mochila. Aí vocês vão olhar assim, mas Leti, eu não tô usando mochila. Como é que tu vai tirar uma mochila das costas, né? Tirem o óculos. Mas eu não tô usando óculos. Não tem como tirar o óculos se você não está usando óculos. Então, se você não aceita aquilo que você está vivenciando, não tem como soltar, vocês entendem? É mais ou menos isso. Tipo, não tem como eu soltar uma coisa que eu não aceitei. Então, às vezes, eu fico crisando com algumas coisinhas, porque eu não aceitei aquilo ainda, que é daquele jeito, eu não tenho como mudar. E aí, quando eu me dou conta disso, eu penso assim, cara, ou eu aceito que a situação é assim e eu vou ter que resolver, porque não existe uma quarta pessoa que vai vir aqui e vai resolver meus problemas magicamente, ou eu vou ficar doente
né? Vou criar um câncer porque eu tô preocupada e estressada com uma situação que eu não tenho controle. Então vocês entendem que é uma escolha o tempo inteiro? E a gente tem que ter compaixão com o nosso processo e entender que é uma experiência terrena, que a gente se estressar e a gente ficar quiquizando com coisinhas e tal também faz parte do nosso processo. Só que isso é uma tomada de consciência. É buscar isso a maior parte do tempo, né? É lavar uma louça e estar consciente daquilo que está fazendo, é parar e estar no presente, né? Sentindo a respiração, sentindo o que está sentindo, né? Então, tô triste, tô com raiva, tô com vontade de chorar hoje. Chora, sente aquela dor. Tu vai ver que a partir do momento que você chorou, parece que tirou com a mão, sabe aquela coisa? Tirou com a mão. É mais ou menos isso, porque você aceitou a situação, você se entregou a ela, e aí quando você se entrega, você tá pronto para soltar. Mas antes disso não tem como, e tudo aquilo que a gente nega vai ficar perseguindo, que nem a frase que eu falei para vocês, né? Quanto mais você quer deixar algo para trás, mais isso te persegue. Por quê? Porque tu quer deixar para trás, porque tu não aceita que aquilo ali tá fazendo parte naquele momento, que tu não aceita que aquilo é passageiro. E aí quando você aceita, tipo, poxa, não adianta. Que nem eu falo pra vocês, né? Como é que é? Aquilo que não tem solução, solucionado está. Adianta você se preocupar com uma conta que você tem que pagar lá em julho, que você não tem dinheiro pra pagar ainda. Nós estamos em abril, você tem que pagar lá em julho. Adianta você ficar se preocupando agora? Não adianta. O que você pode fazer nesse momento? Nesse momento eu posso tentar criar aqui uma realidade, posso criar... Eu tô desempregado, eu tenho uma conta para pagar lá em julho. O que eu faço? Ou amanhã eu tenho uma conta para pagar e eu não tenho dinheiro. Adianta se preocupar? Se preocupar vai resolver o problema? Não vai. Aceita. É real, tô desempregado, não tenho como pagar isso amanhã. Vou respirar fundo, vou centrar minha mente, vou aceitar essa situação. Olhei, aceitei, autorresponsabilidade. O que eu posso fazer em relação a isso? Bom, talvez eu possa tentar vender aqui o armário que tem aqui na minha casa. Vou botar lá no Facebook e vou tentar vender. Quem sabe eu consigo dinheiro para pagar a conta. Quer dizer que você vai vender até amanhã? Talvez não, talvez vai ser na semana que vem. O que mais que eu posso fazer além disso? Eu posso organizar de novo meu currículo e mandar para outras empresas. Vai lá, manda para as outras empresas e vida que segue. Deixa que o universo trabalhe. O problema é que a gente quer ter controle sobre tudo o tempo inteiro. E é isso, gente, gera doença, gera ansiedade, gera tristeza, gera todas as outras coisas. A gente gera um desequilíbrio na nossa energia. Porque a gente quer ter controle sobre as coisas que são incontroláveis. Lembra que eu falei ali no início da live? Que a cada 90 dias, todas as células do nosso corpo, todas as células, todas, os olhos, tudo, absolutamente tudo, muda. A cada 21 dias, todo o nosso corpo... Pra vocês terem uma ideia, teve uma vez como eu trabalhava com essas coisas de pele, eu lia muito sobre isso. E eu li um estudo que dizia que a gente perdia durante a nossa vida, tipo, se uma pessoa vivesse 80 anos, perdia de 80 a 90 toneladas de células mortas durante toda a vida. Nesse momento que você tá aqui me assistindo nessa live, o seu estômago tá se refazendo, uma parte dele tá eliminando ali, pelo seu intestinos e pelas suas fezes, as células. O seu braço tá se refazendo, os seus olhos, todo o teu corpo nesse momento tá mudando. Por quem é a tua mente para não mudar? Quem é o teu ego para não querer mudar? Isso é uma lei da natureza. Só que o ego a gente precisa tornar ele consciente, porque o ego ele tá praticamente 98% inconsciente. Quando a gente torna a parte inconsciente consciente, a gente torna o nosso ego nosso amigo. Vocês entendem isso? E isso é um processo, são camadas e camadas. Mais uma vez a cebola, né? Uma camadinha, outra camadinha, amanhã outra camadinha. Quer dizer que todos os dias você vai ter que ficar chafurdando em todas as áreas da tua vida? Não fica procurando pelo em ovo. Vive o momento presente. Se agora não tem nada para te se preocupar, vive esse momento. Que bom, hoje eu não tenho nada para me preocupar.
Ah, tem uma coisa para me preocupar, eu tenho um familiar que está doente, eu tenho pessoas da família que estão no hospital. Adianta eu ficar aqui sofrendo porque essa pessoa está lá no hospital pensando no que vai acontecer? Eu vou ficar doente e não vai resolver o problema. Então eu faço o quê? Fiz uma oração, pedi a Deus que fizesse o que for melhor para essa pessoa e entrego. Eu gosto muito, tem uma música que fala, né? Entrego, confio, aceito e agradeço. A música fala isso e eu uso muito essa frase aí. Entrego, confio, aceito e agradeço. É isso, gente. Não tem muito mais que a gente possa fazer. Porque a gente não tem como controlar o incontrolável. O que a Kátia falou? Lê, a atenção plena auxilia. A atenção plena é o foco no presente, né, gente? É o mindfulness, né, que eles falam. Então, isso vai auxiliar com certeza. Quanto mais a gente pratica isso, melhor. Eu tenho um livro do Osho que eu li há uns anos atrás, que é Meditação para Ocupados. E ele dizia o seguinte, que a gente tem que viver em estado meditativo. O que é viver em estado meditativo? É prestar atenção no que a gente está fazendo no momento que a gente faz. É o tal do mindfulness que agora tá muito, né, em alta e tal, né, que tem falado muito, é o que? Atenção no presente, atenção nisso que eu tô fazendo agora. Tem momentos que eu consigo, eu tava me dando conta hoje, né, até falei pro Rafa, nós mulheres a gente é muito proativa com as coisas, né, então 11h30 eu saí da frente do meu computador, eu fui lá pra cozinha, eu botei roupa pra lavar, coloquei roupa pra lavar, cozinhei, lavei a louça, a gente almoçou, fiz tudo, 1 hora, eu tinha terminado de fazer tudo, a roupa tava lavada e estendi a roupa. Eu fiz uma série de coisas ali nesse meio tempo e ainda pensei numa série de coisas, porque nós mulheres fazemos muitas coisas. O Rafa é diferente, ele faz uma coisa de cada vez. Quer dizer que eu tô certa e ele tá errado? Não, cada um tem um jeito de fazer. Né? Então o que acontece? Eu sou mais rápida para algumas coisas, ele é mais rápido para outras coisas que para mim não é tão simples. E aí a gente vai se completando. Tem vezes que ele faz todas essas coisas, aí ele vai demorar 3 horas. Tá tudo certo, a gente divide as tarefas em casa. Só que olha só, todo esse tempo ali eu não tava nem prestando atenção direito no que eu tava fazendo. Eu tava fazendo. É da minha natureza às vezes entrar nesse modo automático. E que bom também. Porque se a gente ficar o tempo todo só pensando e tipo, é cansativo. Então, às vezes, o que eu faço? Eu tô lavando a louça, daí eu fico olhando o prato, daí eu passo, sabe? Atenção, foco no presente. Tento não pensar nada. Não julgar. Tipo assim, essa esponja é amarela, ou a água está quente, ou a água está fria. Eu vou sentindo, tipo, sabe? Tá frio, tá quente, tô colocando o prato aqui. É observar, auto-observação o tempo todo. O tempo todo. A gente não consegue o tempo todo, né? Quem conseguir é ser iluminado, mas se a gente conseguir isso a maior parte do tempo, menos decisões erradas a gente toma. Essa que é a verdade, né? Quanto mais... E uma das coisas que eu percebo e que eu sempre falo para as pessoas é que assim, nada é definitivo. Então a nossa mente, ela tem esse pensamento assim que tipo, tudo é definitivo, que se a gente não resolver agora vai ser o fim do mundo. Será? Tem coisas que dá para esperar. Né? Claro que a gente não vai ficar procrastinando. E o que é procrastinar? Toda vez que a gente... Eu tô sempre falando sobre isso. Se a gente procrastina alguma coisa, é porque existe algo naquela situação que a gente não quer olhar, que traz algum tipo de dor. E uma coisa é fato, gente. Todos nós, inconscientemente, fugimos da dor. Ninguém gosta de sentir dor. O nosso corpo, nós somos biologicamente programados para não sentir dor. O nosso cérebro, quando existe dor, ele já dispara, né? Uma série de coisas ali, tipo dor, pânico. Tem dor em algum lugar. A gente não gosta de sentir dor. Então, procrastinação é muito isso. Eu percebo de mim. Essa semana eu procrastinei algumas coisas que eu queria fazer. E aí, por que eu tô procrastinando? Comecei a olhar e aí eu comecei a perceber que eu não tava me sentindo capaz de fazer aquilo. E eu não tinha me dado conta. Em vários momentos, na minha cabeça, eu sentia assim, eu tenho essa crença que, não, isso aqui, beleza, eu domino. Mas aí o fato de eu estar procrastinando só me mostrou que eu não tava achando, inconscientemente, eu não acho aquilo, vamos dizer assim. Quando eu olho, eu penso, não, eu consigo fazer, mas lá no meu inconsciente deve existir alguma crença de que eu não sou capaz de fazer aquela ação ali.
Por isso que eu vou procrastinando. Aí quando me dei conta disso, eu soltei. Eu disse, bom, então deixa vir, né? Agora não tá me vindo aqui qual que é a crença que tá alimentando essa falta de capacidade, mas em algum momento isso vai aparecer. E hoje já começou a ficar mais claro, então aos poucos as coisas vão se abrindo. Não adianta a gente querer forçar o fluxo das coisas, só que isso é estar consciente daquilo que a gente está vivenciando. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Deixa eu olhar aqui. Se vocês têm alguma pergunta, se vocês quiserem me mandar, porque eu fico... Vocês sabem como é que eu sou, né? Eu sou uma matraca, fico falando aqui e vocês têm que me dizer. Deixa eu voltar aqui, ver se alguém falou alguma coisa. Daqui um pouco eu não percebi aqui, deixei passar. Vamos ver aqui. Nossa, Lê, muito verdade. Eu não sei como ressignificar, mas esses dias eu acabei sonhando com uma situação que vivi e eu mesmo falo. Mas eu já superei isso. É verdade, às vezes a gente acha que já superou alguma coisa, mas lembra o quê? A gente tá vivendo... Nosso processo evolutivo é uma espiral, tá? Então, por exemplo, tem uma coisa que tu olhou aqui desse lado da tua espiral. Tu tá aqui agora e tu olhou. Tu vai subir mais alguns degraus. Quando tu subir outro degrau, tu vai olhar de novo. Então, o que acontece? Tem muitas coisas que às vezes a gente acha que já ressignificou e não ressignificou totalmente. Por quê? Porque o nosso nível de consciência no momento que a gente olhou para aquela situação era Quando a gente passa alguns anos, passa algum tempo e a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente acaba tendo que olhar para aquela situação novamente de um outro ângulo, porque nós estamos com a nossa consciência um pouco mais expandida. Então é normal a gente ter que revisitar algumas coisas. Tem coisas que a gente vai ressignificar e que nunca mais vai voltar. É raro, tá? Eu acho que, tipo assim, tem que estar num nível de evolução muito alto, digamos assim, né? Não é alto a palavra, porque não é assim que se mede, mas enfim, para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? A gente tem que estar num nível de consciência, assim, muito expandido para não ter que ressignificar as mesmas coisas, tipo assim, mais de uma vez. Só que tu vai perceber que às vezes tem coisas que tu olhou hoje, que daqui a 5 anos tu vai olhar de novo e tu vai enxergar com um outro olhar mais expandido ainda. E vai soltar mais algumas camadas daquele processo ali, da cebola que a gente fala, né? Então, é bem interessante essas coisas, né? Às vezes a gente olha para os mesmos traumas, só que tu tirou uma conclusão há 5 anos atrás. Hoje tu tá com outro nível de consciência. Tu olha para a mesma situação e tu tira outra conclusão. Às vezes uma melhor ainda, vai expandindo um pouco mais, vai enxergando aquilo com outros olhos. Então isso é a experiência terrena, né? A gente revisitar algumas coisas e ressignificar de formas diferentes. Mas tudo isso vai ser um processo sempre, né? Por isso ciclos. A Kátia falou aqui do filme Soul. Eu já indiquei aqui no perfil, tá? O filme Soul da Disney, que tem na Disney Plus. Gente, esse filme é fantástico. Muito legal, porque ele fala do 22, né? Vocês vão ver o 22 lá. O 22 me lembra muito a energia do 22 mesmo dentro da numerologia, né? Que é a expansão, construção para algo, pro bem maior. E aí o 22 não quer reencarnar de jeito nenhum, não quer viver a experiência terrena. Então assistam esse filme, quem não assistiu o filme Soul, tem na Disney Plus, dá pra assinar por 10 dias de graça, sabe? Então tu pode assinar ali, assistir esse filme e vale muito a pena, gente, porque assim, ele fala sobre missão de vida e faz a gente desconstruir o propósito de algumas coisas. Às vezes a gente acha que é uma coisa, mas na verdade é outra, né? Então tem muitas outras coisas que a gente precisa olhar. Tem mais alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Vocês querem meditação hoje? Me escrevam aqui, gente. Se vocês querem meditação, que aí eu intenciono para os mentores virem, né? Vamos ver aqui se mais alguém escreveu alguma coisa que eu não li. Porque daí eu vou falando e para mim não perder o fio da meada, eu nem leio o que tá escrito, porque senão fica... Eu acabo me perdendo aqui, acabo não conseguindo, né? Então, gente, espero que eu tenha ajudado vocês aí nesse processo de despertar, né? Trazer um pouquinho esse bate-papo, falar um pouquinho sobre ressignificadores. Eu sei que não é fácil a gente passar por algumas situações da nossa vida, a gente tem que ter compaixão pelos nossos processos.
E ao mesmo tempo também entender que nada é definitivo, tudo é finito, né? De alguma forma vai ter uma mudança, vai se transformar. Então, se abrir para isso, né? Para essas finalizações, se abrir para começar algo novo, sair dessa coisa da vibração do medo. E para sair da vibração do medo, a gente tem que ir para nossa centelha, a gente tem que ir para o nosso centro de força, né? Essa conexão com o nosso ser interior, né, de forma mais profunda, que é o que vai fazer com que as coisas fluam na nossa vida, tá? Então, gente, assim, vou pedir pra vocês... Ju, quer? Então, vamos lá, né? Vamos fazer uma meditação rapidinha pra gente se conectar aí com a nossa energia, pra gente poder soltar aí essas amarras, essas coisas que estão... não deixando com que a gente flua, né, com o fluxo do universo. Então fechem os olhos, vou até aumentar o volume aqui da nossa musiquinha. Fechem os olhos, respirem fundo. Se conectem com essa energia que está dentro do centro de força de vocês, no chakra do coração. Se coloquem a mão no peito, sintam o coração batendo, o ar entrando e saindo dos pulmões. E nesse momento vocês vão inspirar uma luz dourada. E quando vocês expirarem, soltarem o ar, vai sair uma luz prateada. Então, toda vez que vocês inspiram o ar, vocês vão imaginar que uma luz dourada está entrando pelas narinas e está tomando conta de todo o pulmão de vocês. E quando vocês expiram, uma luz prateada sai com o ar. Inspira dourado, solta prateado. Inspira dourado, solta prateado. Vai inspirando dourado, vai soltando prateado, sentindo essa respiração, sentindo a conexão com o momento presente. E essa luz dourada que entra pelas suas narinas, adentra o seu corpo, protegendo e restaurando cada uma das suas células. Quando você inspira essa luz dourada, ela restaura o seu campo áurico, o seu campo energético, seu corpo físico, seu corpo mental, cada um dos chakras, criando um campo de proteção dourado. Esse campo de proteção dourado vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. E ele domina todo o seu ambiente. E se expande, se expande, se expande por toda a sua casa, por todo o seu bairro, por toda a sua cidade. E esse campo dourado vai se expandindo por todo o planeta Terra. E nos encontramos em egrégora nesse momento.
essa chama dourada é a chama dourada de Cristo, que nos une nesse momento em energia, em egrégora. Todos os nossos mentores, anjos, arcanjos, animais de poder, guias espirituais se manifestam nesse momento, abraçando todo o cosmos, e nós todos juntos, independente do espaço-tempo. Se você está assistindo a live agora ou em qualquer outro momento, você acessa essa egrégora. Todos unidos, emanamos essa luz prateada quando soltamos a nossa respiração. Inalamos a luz dourada de Cristo e nos unimos em luz, emanando uma luz prateada que purifica todo o cosmos. Todos nós unidos em egrégora, com os nossos anjos, arcanjos, mentores e guias. Nesse momento, intencionamos uma luz azul com o escudo de Miguel Arcanjo por todo o planeta Terra. E esse escudo desce por todo o nosso corpo, por todo o planeta, protegendo e ampliando a chama dourada de Cristo. O escudo de Miguel Arcanjo protege nosso corpo, a nossa casa, as pessoas que amamos, as pessoas que necessitam de oração nesse momento. Recebem essa luz, a energia do amor incondicional e o pulsar de Gaia, o pulsar da Mãe Terra, que emana a sua força de encontro com a energia da chama dourada de Cristo. E nesse momento, toda energia que exalamos da luz prateada desce do céu e de todo o cosmos, envolvendo cada um dos moradores deste planeta. Todas as pessoas recebem essa luz que entra através do seu chakra coronário, traz luz, purificação. E nesse momento ativam a centelha divina dentro do chakra cardíaco de cada um que se abre para receber essa luz. Unidos em egrégora, pulsamos essa luz prateada, unida à luz azul do escudo de Miguel Arcanjo. E juntos vamos
vamos repetir a grande invocação. Eu vou falar, você repete comigo. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz à mente dos homens. Que a luz permaneça na terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens. Que o Cristo volte à terra. Repete comigo. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida. Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e seguem. Do centro a que chamamos a raça dos homens. Que se manifeste o plano de amor e luz. E confirme a vontade para o bem. Que a luz, o amor e o poder mantenham um plano divino sobre a terra. Que assim seja. E sempre será, porque assim é. Unidos em egrégora, através dessa oração da grande invocação dos mestres e da fraternidade branca, agradecemos a presença dos nossos guias, mentores e por toda a egrégora que se formou nessa live. Independente do espaço-tempo que alguém acessar, que esteja conectada a essa energia de amor, luz, limpeza e transcendência. Agradecidos por mais esse dia que nos reunimos na força do bem, na realização da paz e da cura do nosso interior e, em consequência, do coletivo. Agradecemos a presença dos espíritos amigos que aqui estiveram. Respira fundo. Sente essa energia, se conecta. E agora você pode ir voltando, abrindo seus olhos, sentindo essa egrégora, sentindo essa energia. Eu espero que tenha feito tão bem para vocês quanto fez bem para mim essa meditação. Agradecer a presença de vocês. Agradecer por mais uma vez vocês estarem comigo aqui nessa quarta-feira, né? E seguimos juntos aí nessa jornada de autoconhecimento, de crescimento pessoal e que possamos sempre aí nos ajudar uns aos outros, né, gente? Para que o nosso planeta aí consiga se regenerar e a gente consiga passar aí essa fase de turbulações, vamos dizer, as tribulações que a gente tá passando. Foi bom para vocês, gente? Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, galera. Fiquem bem, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.